Amém. Se você está com a tua Bíblia, abra comigo em Lucas, no capítulo 5 ainda, versículos 27 ao 32, nós vamos ler hoje. Temos estudado o Evangelho de Lucas, segundo escreveu Lucas, escritor de Lucas e de Atos dos Apóstolos. Hoje é a 16ª mensagem. Estamos no capítulo 5, são 24. Daqui 4 anos a gente termina. Alguém está com pressa? Eu não estou. Vamos embora, vamos estudar a Bíblia. Bom demais. Lucas 5, 27 a 32 diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo. Levi deixou tudo e o seguiu. Você continuou, hein? Tá atento. Então Levi ofereceu um grande banquete, mas foi proposital, não estava perdido não, só quis frisar que ele deixou tudo mesmo, para você gravar. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em uma casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas também. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém. Feche os teus olhos se você puder. Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra que é maravilhosa. É a tua palavra que fala conosco, muda quem nós somos, molda o nosso caráter. Pai, obrigado pela tua palavra que é poderosa. Deus, obrigado pela vida de cada pessoa que chegou neste lugar, nesta manhã. Eu sei que foi o Senhor quem nos trouxe aqui. E existe uma palavra do teu coração para os nossos corações. Queremos dizer a ti que estamos com os nossos corações abertos para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Estamos com os nossos ouvidos abertos e atentos para ouvirmos e recebermos o que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã. Pai, eu oro e peço que a tua unção esteja sobre a minha vida, Deus. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos nesta manhã para que eu consiga transmitir aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Fala conosco, Deus, nesta manhã, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. O Senhor conhece os nossos corações e sabe o que precisamos ouvir nesta manhã, Pai. Haja com liberdade neste lugar, faça a tua vontade aqui. Nós oramos, pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir a Jesus aí? Amém. O título que eu dei para a mensagem de hoje é Na Mesa com Pecadores. Já deixa eu dar a notícia. Fariseus, hoje vocês vão passar mal. Ninguém riu, tá cheio de fariseu. Na mesa com pecadores. Eu amo essa passagem, eu amo o ensinamento que Jesus vai trazer e o que essa passagem transmite, porque talvez eu ame tanto, porque eu acho que tem muito a ver com até a visão que Deus nos deu para a nossa igreja. Por isso que a nossa igreja se chama Amor em Movimento. E tem muito a ver com o que vai ser falado hoje aqui, né? E de onde que isso foi tirado? Da Bíblia. De onde que isso foi tirado? Do comportamento, dos passos do meu Jesus e do seu Jesus. Essa passagem nos conta uma história interessante. Jesus se encontra com um homem e este homem, ele era um cobrador de impostos. Ele se chamava Levi. Na verdade, em Lucas, no texto que nós lemos aqui, diz que o nome dele era Levi. Mas um pouco adiante, quando você lê ainda em Lucas, no capítulo 6, versículo 15,
vai falar sobre esta mesma pessoa e vai dizer que o nome desta pessoa é Mateus. E na verdade, Mateus e Levi são a mesma pessoa. Levi era o nome judeu dado a Mateus. Então, em alguns lugares você vai ver que chama de Levi, em outros lugares, em outros evangelhos, até por exemplo, em Marcos vai falar o nome de Levi chamando-o de Mateus. Esse Levi aqui, que para nós fica mais fácil dizer Mateus, porque a gente já conhece Mateus, né? A gente sabe do evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, Marcos, Lucas e João. E os evangelhos, o nome dos evangelhos é o nome dos escritores, aqueles que escreveram os evangelhos. Então, o escritor do evangelho de Mateus é Mateus. E que Mateus é este? É este mesmo Mateus, que é o Levi, que um dia estava coletando impostos, sentado num banquinho, trabalhando, e Jesus passa e o vê naquele lugar e o chama para segui-lo. Ele deixa tudo para trás, começa a seguir a Jesus, e é esse Levi que cobrava impostos que vai se tornar então um dos discípulos, um dos apóstolos, um dos que escreveram o evangelho, um dos que deixaram suas vidas para seguir a Cristo e foram tão tomados por este evangelho que decidiram viver em prol de anunciar o evangelho de Jesus. É esse Mateus aqui que na verdade é esse Levi que a gente vai falar um pouco sobre ele hoje. Só para a gente entender talvez um pouquinho do contexto, né? Porque quando a gente olha para uma história como essa, aí a Bíblia faz questão, em todos os evangelhos, faz questão de nos contar quem ele era, o que é que ele fazia, né? E a Bíblia nos diz que ele era um coletor de impostos, tanto que Jesus o encontra, ele estava na coletoria, ele estava lá no escritório dele fazendo o quê? Fazendo o que ele fazia da vida, o seu trabalho, coletando impostos. Só que tem um problema com isso. Porque, na verdade, para os judeus, estes coletores de impostos, eles eram a pior raça que poderia existir. E por que é que eles eram a pior raça que poderia existir? Ou então, para eles, na verdade, dos pecadores, os coletores eram o pecador dos pecadores, os piores que tinham. E por que que eles pensavam isso dos coletores de impostos? Porque aqui, no caso, por exemplo, Mateus, ele era um judeu. Ele era um judeu e, sendo judeu, para os judeus é como se ele tivesse os traído. Porque naquele tempo o Império Romano dominava sobre Jerusalém, sobre Israel, e Israel devia impostos ao Império Romano. Jerusalém pagava impostos ao Império Romano. Só que acontece que alguns judeus, o que é que eles faziam? Eles iam até o Império Romano e compravam um título ou a possibilidade de se tornarem coletores de impostos. Eles pagavam isso, eles adquiriam essa licença para que eles pudessem exercer essa função em Israel, em Jerusalém. E Mateus foi uma destas pessoas que foi lá e conseguiu comprar esse vale e ser então um coletor de impostos. Só que para os judeus, estas pessoas, eles eram uns traidores. Por quê? Porque os coletores de impostos, eles oprimiam o povo. Eles cobravam taxas excessivas. Se já fosse ruim, por exemplo, o Império Romano fazendo isso, ou os romanos fazendo isso, imagina só alguém de nós. Ou seja, ele nos traiu, estes caras nos traíram, eles se venderam ao Império Romano e agora eles estão aqui em nosso meio, ele é gente da gente, é do nosso povo, só que agora eles estão oprimindo o seu próprio povo. Então para eles era a pior raça, para os judeus eles não queriam passar nem perto, eles ignoravam, eles desprezavam, mas infelizmente, eles tinham que pagar as taxas, os impostos, mesmo muitas vezes sendo injustiçados, é o que eles tinham de fazer. E Mateus, ou Levi aqui, ele era uma destas pessoas, ele era um cobrador de impostos, tanto que Jesus o encontra fazendo exatamente isso, ele estava na coletoria. Interessante que nos evangelhos você vai ver que Jesus se encontrou não apenas com Mateus sendo um cobrador de impostos. Jesus se encontrou com alguns outros, eles chamavam também de publicanos, coletores de impostos. Você vai ver que Jesus pelo menos se encontra com mais dois. Jesus conta lá uma história do fariseu e do publicano que foram à sinagoga. Também você vai ver o encontro de Zaqueu, que era
Na verdade, Zaqueu ele era pior ainda, porque Zaqueu ele era o maioral dos coletores, dos publicanos, ou seja, ele era o responsável. Zaqueu ele tinha já uma empresa de coletor de impostos, ele já tinha pessoas que trabalhavam para ele. E Jesus, você vai ver se encontrando com estas pessoas. O que para nós era apenas mais uma pessoa que Jesus estava se encontrando, para os judeus, para os fariseus, para os seguidores de Jesus, na verdade, Jesus não estava apenas se encontrando com uma pessoa qualquer. Jesus estava se encontrando com o pior dos pecadores, com aqueles que haviam traído o próprio povo. E é esse homem aqui que vai se encontrar com Jesus, e Jesus vai chamá-lo para segui-lo. E depois disso, esse homem faz uma festa, um banquete para Jesus, e vai se assentar com Jesus, e vai comer com Jesus, convidar os seus amigos. Os fariseus ficam bravos, indignados, nervosos, porque os discípulos de Jesus estão sentados à mesa com o cobrador de impostos, e com seus amigos, e com o seu bando, e isso deixa o povo extremamente irritado, deixa o povo indignado. E não é diferente do que acontece muitas vezes nos dias de hoje. Jesus é pego, então, sentado à mesa com vários pecadores. Algumas lições para nós com essa história aqui. O que me chama a atenção, em primeiro lugar, é que Jesus, o texto nos diz que Jesus, ele encontra este homem aqui, talvez num lugar que menos provável. Seria talvez mais normal para nós se dissesse, olha, o homem foi à sinagoga e Jesus estava lá na sinagoga ensinando, quando de repente Jesus viu o homem na sinagoga. Não, o homem estava fazendo o que na cabeça de muitos era o próprio pecado. Ele está sendo injusto, o trabalho dele é algo injusto, é pecaminoso. Jesus se encontra com esse homem lá no dia a dia desse homem. Ele estava trabalhando, Jesus não o encontrou na sinagoga, num lugar religioso. Isso já começa a me ensinar algo poderoso, porque às vezes a gente pensa que Jesus ele pode apenas ser encontrado em um lugar como esse, mas não é sinagoga que se encontra Jesus. Sim, pode ser na sinagoga, pode ser também num lugar como esse, mas ele também pode ser encontrado em outros lugares. Jesus pode se encontrar com uma pessoa no dia a dia dela, no trabalho dela, na casa dela, dentro do carro, debaixo do chuveiro, fazendo uma coisa que muitas vezes para nós até não tem nada de espiritual. Sim, Jesus pode se encontrar até num dia comum, normal, fazendo coisas rotineiras do nosso dia a dia. Sabe o que me chama a atenção é que você acha que Jesus sabia com quem ele estava se encontrando? Quando Jesus passa diante de Levi, que está ali na coletoria, você acha que Jesus sabia quem era Levi? Sim, sabia quem era Levi. Agora a pergunta que me intriga é, se Jesus sabia quem era Levi, como é que Jesus convida Levi para segui-lo? Porque se Levi era um pecador, se Levi ele era um cobrador de impostos, se Levi fazia coisas indevidas, se Levi fazia coisas que um cristão não poderia, não deveria fazer, como é que Jesus, sendo Jesus o Messias, o Filho de Deus, passa por ali, enxerga, vê, sabe da história, sabe que ali está um pecador? Como é que Jesus passa por ali e convida o pecador para segui-lo? Isso aqui para mim traz uma lição maravilhosa e muito poderosa. Sabe por quê? Porque se o diabo estivesse passando ali, talvez o que o diabo faria, sabe o que era? O diabo ia olhar para Levi e falar, Levi, seu bandido, Levi, olha só a tua história, Levi, eu estou vendo o que você faz, hein, Levi, você está roubando as pessoas, hein, Levi, você está oprimindo os judeus, Levi, você vai se acertar um dia a conta com Deus. Mas Jesus, quando ele passa ali, ele não faz isso. Sabe por quê? Independente do passado de Levi, o que Jesus está fazendo, sabe o que é quando ele chama Levi? Ele não está dizendo ou ignorando a vida de Levi, ele não está dizendo, eu não sei o que você fez, mas ele está dizendo para Levi, independente do que você fez, eu dou a você um futuro, eu dou a você um destino. Esse é o chamado de Deus na vida de um pecador. Na verdade, quando Jesus, uma pessoa
se encontra com Jesus, Jesus não olha para ela e começa a lembrá-la do passado, dos pecados, das coisas ruins. Ele não coloca a mesa e coloca o dedo na cara e diz, ela também, você fez isso, você fez aquilo. O diabo é aquele que vem para acusar. Se você se assentasse à mesa com o diabo, era exatamente isso que ele iria fazer. Olha, eu sei que você fez no ano passado, eu sei como você tem vivido a tua vida. Olha só, você não é digno de muitas coisas boas, porque eu conheço você, eu sei da tua história. Mas Jesus, quando se encontra com Levi, ele não aponta o dedo, ele não fala sobre o passado, ele chama e chama para um futuro. Ele estava dizendo, independente do que você viveu até aqui, eu tenho um futuro diferente para você, eu tenho um destino para a tua vida. Se você aceitar me seguir, você vai viver a tua vida como você nunca viveu antes até aqui. Isso é poderoso. O diabo vem acusar, o diabo vem apontar. Jesus passa, sabe da história, sabe quem é e diz, vem comigo. Mas nem repreendeu, mas nem deu uma bronca, nem falou que precisava mudar algumas coisas, não, só falou, me segue. E aí então é aonde entra a decisão de cada um. Porque o texto nos diz que Levi ou Mateus, no momento que Jesus o chama, ele deixa tudo para trás e segue Jesus. Tudo. Eu não sei como é que foi aquele momento, porque a Bíblia não dá detalhes, mas eu fico pensando, será que ele pegou a chave da coletoria? Olhou para o lado e falou, tô aqui, agora a partir de hoje é com você. Eu estou indo e não volto mais. Eu estou partindo e vou seguir. Eu fico pensando como que isso aconteceu. Mas Mateus, ele era um ser humano pensante, inteligente, e talvez em fração de segundos, eu fico pensando, talvez em fração de segundos, diante de um chamado, de uma proposta, Mateus talvez tentou colocar na balança. Meu Deus, ele está me chamando para seguir, mas eu tenho a minha vida, eu tenho a minha história, tudo que eu construí, as coisas que fiz. Foi difícil de eu chegar até aqui. Puxa, eu consegui lá no Império Romano, hoje eu tenho meu trabalho, eu tenho minha empresa, pessoas dependem de mim. Como é que vai ser? Ele talvez em instantes coloca na balança o que é que eu devo fazer, mas ele toma a decisão de seguir a Jesus. Eu fico pensando, por que é que Mateus tomou esta decisão? E a única resposta que eu consigo encontrar, sabe qual é? É que naquele momento Mateus, ele sentiu talvez algo que ele não havia sentido antes. Talvez naquele momento Mateus encontrou a resposta a tantas perguntas, há tanto tempo que talvez ele fazia e não conseguia encontrar. Mateus com certeza tinha uma vida boa, porque ele tinha um bom negócio, mas talvez mesmo com as suas conquistas nos seus negócios, lhe faltava alguma coisa. E eu penso que naquele momento, com a presença de Jesus, talvez ali ele encontrou o que ele nunca havia encontrado antes, com coisas boas, com sucesso, com avanço. Talvez diante dele ali ele encontra a resposta para aquele vazio que ele tinha em seu coração. Talvez todas as noites, mesmo dormindo em uma cama confortável, talvez um vazio no coração, uma falta de satisfação, de alegria, de entender o significado da vida. E quando ele se depara com Jesus, eu penso que nesta pessoa ali diante dele estava a resposta que ele tanto buscava. Ele não tinha muitas respostas, mas ele encontrou a resposta. Talvez ele não conseguia ainda explicar tudo que ele estava sentindo, mas diante dele uma convicção: aquilo que eu tanto busquei, aquilo que eu tanto procurei por tanto tempo, está aqui diante de mim. Eu não sei como é que vai ser dos próximos dias, eu não sei como é que vai ser do próximo mês, eu não sei como é que vai ser do próximo ano, mas eu sei de uma coisa: eu encontrei aquilo que eu tanto buscava e tanto procurava. E na verdade é exatamente isso quando nós nos encontramos com Jesus. Você não consegue nem explicar. A única coisa que você sabe é que você encontrou algo que você já buscava há tanto tempo, que você tentou encontrar em pessoas e não teve êxito, que você tentou encontrar em lugares, mas nenhum lugar conseguiu satisfazer o teu coração, que você tentou de alguma forma encontrar em coisas e mais coisas, e você teve coisas e você conquistou coisas, mas você entendeu: estas coisas não conseguiram preencher um lugar, um espaço no meu coração. Você deitava na tua cama e você pensava: mas que vazio é esse? Tá tudo bem, eu tenho coisas, eu consegui, eu tenho pessoas ao meu lado, mas parece que me falta alguma coisa. E quando você se encontra com Jesus, ele preenche aquele espaço que antes não podia ser preenchido por nada e por ninguém. E diante desse alguém que completa as nossas vidas, nós tomamos a decisão. Tem coisas que são boas,
mas não existe nada que seja melhor do que Ele. Então eu deixo algumas coisas se necessário para seguir aquele que me deu tudo. Eu não tinha alegria, eu não tinha esperança, eu não tinha paz. Eu me sentia sem propósito quando de repente eu me encontrei com Ele. Tudo parece que perdeu o significado. Acredito que tenha sido isso, na verdade, que Mateus tenha sentido naquele momento. É interessante que historiadores, na verdade, dizem que Mateus, ele provavelmente era um grande conhecedor do Antigo Testamento. E eles chegam a essa conclusão até porque o Evangelho de Mateus, ele é o evangelho que mais cita o Antigo Testamento. Se você juntar os outros 3 evangelhos, não chega perto do tanto de vezes que o Antigo Testamento é citado em Mateus. 99 vezes. Acreditam que Mateus era um conhecedor do Antigo Testamento, ou seja, conhecia a lei, Torá, as leis, os profetas. É interessante que o fato de conhecer as leis, o fato de conhecer a história, o fato de saber dos profetas, até este momento, enquanto ele está ali na coletoria sentado, continuava fazendo o que ele fazia na vida dele. Perceba que o fato de ele conhecer todas essas coisas não havia trazido mudança nenhuma em sua vida. Ele podia até conhecer, ele podia até saber sobre, ele podia até estudar algumas coisas, mas ele continuava sendo um coletor de impostos. Ele continuava vivendo a vida dele da maneira que ele sempre viveu. Ou seja, o conhecimento talvez que ele tinha não trouxe transformação em sua vida, não trouxe mudança em sua vida. Mas o que trouxe mudança e transformação para a sua vida não foi o tanto que ele sabia sobre Jesus, foi o dia que ele se encontrou com Jesus. E na verdade isso muitas vezes acontece em um ambiente como esse. Se você for parar para pensar, até estatisticamente falando sobre evangélicos no mundo, os evangélicos aumentam a cada ano que passa. As estatísticas até para o Brasil, daqui a uns anos, seremos a maioria de evangélicos. Agora a questão não é ser a maioria, a questão não é números, a questão não é pessoas que professam a fé e dizem, não, eu creio em Jesus, eu sei sobre Ele, eu vi a história. A questão é, se os evangélicos, seguidores de Cristo aumentam, mas as coisas não mudam, o que será que está acontecendo? Eu penso que o que acontece é exatamente a mesma coisa, o que talvez acontecia com Mateus. Ele sabia sobre. Talvez ele ia algumas vezes dar uma xeretada, ouvir falar. Talvez ele ia, tentava, é porque as pessoas o conheciam, era difícil, mas talvez disfarçado. Deixa eu ver o que estão falando em alguma sinagoga por aí. Mas o fato de ele saber sobre não havia trazido transformação. O que trouxe transformação em sua vida foi o dia que ele conheceu de forma pessoal Jesus. E deixa eu dizer algo para você, isso aqui deve ser um termômetro na minha vida e na sua vida. Se você vem ou frequenta um lugar como esse, você percebe, na minha vida nada muda, na minha casa nada muda, na minha família nada muda, eu não mudo, no meu trabalho não muda, nada na minha vida mudou. Querido, deixa eu te dar uma notícia, talvez você conhece a respeito de Jesus, talvez você sabe as histórias de Jesus, talvez você sabe de cor alguns textos, mas talvez o que te falta seja um encontro verdadeiro, genuíno com a pessoa de Jesus, porque quando nós nos encontramos com Jesus, tudo nas nossas vidas muda. Mateus mudou. Quando você olha, por exemplo, para Zaqueu também, Zaqueu, ele era alguém que tinha certo conhecimento de Jesus, senão ele não teria subido numa árvore para ver Jesus. Ele sabia quem era Jesus, ele ouviu falar de Jesus, talvez ele tinha algum conhecimento sobre Jesus, mas não havia ainda se encontrado com Jesus. Ele ouve falar, tem uma curiosidade, uma fé talvez é gerada em seu coração, ele fica sabendo Jesus vai passar, e aí então ele sobe numa árvore. Por que sobe numa árvore? Porque ele sabe que ele não é digno de dar a mão para Jesus, de se apresentar a Jesus. Ele é um pecador, ele é alguém que não se sentia com certeza digno. Ele sobe numa árvore só para ver o Messias, Jesus, o Filho de Deus, passando. Quando Jesus para debaixo da árvore, olha para cima e diz, Zaqueu, desce daí, porque me convém comer com você na tua casa hoje. Jesus vai para a casa de Zaqueu. Zaqueu sabia sobre Jesus, mas não havia tido um encontro com ele. Agora, quando ele se encontra com Jesus, está à mesa com Jesus dentro de casa, o que é que acontece? Zaqueu diz para Jesus o seguinte, Senhor, eu sei que eu fiz mal a muitas pessoas, eu sei que
eu peguei o que não era meu, eu sei que eu roubei, mas deixa eu dizer algo para você. Eu vou devolver 4 vezes mais. Você sabe o que Jesus falou para Zaqueu? Jesus olhou para ele e falou: hoje houve salvação nesta casa. Sabe por quê? Salvação é isso. Salvação traz mudança, salvação traz transformação. Quando eu tenho um encontro verdadeiro, genuíno com Jesus, a minha vida é mudada. Se a minha vida não foi mudada, talvez é porque eu sei sobre Jesus, mas não tive ainda um encontro verdadeiro com Ele. Mateus deixou tudo para trás, para seguir a Jesus. Esse momento foi um momento que dividiu a história desse homem aqui. E na verdade, quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração a Jesus, é um momento que divide a nossa história também. Existe um Guilherme antes de Jesus e existe um Guilherme depois de ter entregado o coração a Jesus. Assim é na sua vida também. Algo me chama a atenção porque Jesus chama Levi, Mateus. Levi, eu acho que fica tão empolgado com aquilo e de alguma forma eu acho que ele quer retribuir a Jesus o fato de Jesus ter chamado. Ele sabe que não era digno e então ele vai dar um banquete. E eu gosto que a Bíblia fala que foi um banquete. Foi pouca coisa não. Acho que ele pensou assim: eu vou entregar o melhor que eu posso fazer, porque talvez só eu saiba o tanto indigno que eu sou, e ele me chamou, eu vou entregar o melhor. E ele faz um banquete. Jesus se assenta à mesa com ele, e junto com eles está outros cobradores de impostos, outros pecadores e algumas outras pessoas também. Agora, eu fico pensando, o que é que Jesus tinha, ou o que ele fazia, para com que os pecadores se sentissem bem à mesa com ele? Já parou para pensar nisso? Se o pecador sabe que Jesus é Jesus, e ele é o Filho de Deus, ele sabe de todas as coisas, e eu sou o pecador dos pecadores, e alguém fala: vamos almoçar com Jesus? Eu estou fora. Imagina você, pecador. Alguém fala: amanhã, segunda-feira, Jesus está passando aqui por São Paulo, ele quer marcar um almoço com você. Fala: pastor, é melhor não. Ele sabe de tudo, não é, pastor? Sabe. Então é melhor não. A questão é que o que os pecadores viam em Jesus que eles se sentiam tão confortáveis de estar na presença de Jesus, de se assentar à mesa com Jesus. Eu fico pensando, será que os pecadores de hoje, porque nós representamos a Cristo hoje, será que os pecadores de hoje se sentem como os publicanos daquela época, sentados à presença de Jesus? Eles se sentem assim quando se assentam comigo e com você? Com os cristãos de hoje? Geralmente, quando alguém se converte, até na família, o que acontece? Acaba até afastando, as pessoas até afastam, né? Ou você já até percebe, tem o almoço da família. Ei, chegou o crente. Chegou o crente. Vai interromper nosso sambinha. Vai ficar olhando torto para nós aqui. Olha o crentão aí. No geral, o que acontece é que as pessoas acabam nos dias de hoje ficando desconfortáveis, né? E o crente chegou. Mas eu olho para Jesus e não vejo as pessoas assim com Jesus. Pelo contrário, elas queriam sentar com Jesus. E eu fico me perguntando, então, o que é que Jesus tinha? O que é que ele fazia, sendo santo, puro, o único? E mesmo assim, os piores dos pecadores quererem assentar à mesa com ele, comer com ele, ouvir o que ele tinha a dizer. Eu penso que por alguns motivos, talvez, os pecadores queriam estar à mesa com Jesus. Penso que o primeiro, talvez, motivo
é que Jesus não se achava melhor do que eles. E tem uma coisa que acontece quando o crente vira crente. Infelizmente, ele acha que agora ele é melhor. Ele acha que agora... E geralmente o crente até fala assim, tadinho, né? Tem que ajudar ele lá, porque isso aí tá perdido. A gente tem a impressão de que... Mas deixa eu te dar uma notícia, tá? Deixa eu te dar uma notícia. Você só é santo hoje, não é porque você é muito bom, não. Não é porque você é muito legal, porque você é maravilhoso. Não. Você é pecador, tanto quanto aquele pior pecador lá. Você sabe o que te fez santo hoje? Não é você, é o sangue de Jesus que caiu sobre a tua vida. Você não é melhor do que ninguém, porque hoje você é cristão e você é filho, você serve a Deus, você é santo, você é purificado. Você não é melhor que uma outra pessoa. Você apenas recebeu o que gratuitamente Deus estendeu a mim e a você. Graça, misericórdia. Mas isso não faz de mim uma pessoa melhor do que uma outra que ainda não recebeu esse milagre maravilhoso da salvação e da redenção do Senhor nas nossas vidas. Mas o cristão, ele tem uma mania de olhar com o nariz empinado, achando que ele é melhor que uma outra pessoa, porque agora ele é santo. Ele muda até o tom. Porque agora ele é homem, servo de Deus. O santo dos santos. Aquele que nunca pecou, nunca errou, nunca falhou. Não havia nele pecado algum. Ele sentava à mesa com os pecadores. Ouvia o que eles tinham a dizer. Sabe o que impacta a vida das pessoas à nossa volta? Não é um discurso eloquente. Eu fico pensando que em nenhum desses encontros que Jesus tem, você pode reparar que os evangelhos não dão ênfase nenhuma no que Jesus estava falando ou ensinando para eles. Tanto que nem diz. Jesus estava na mesa e não falou o que estava sendo falado na mesa. Porque talvez não era a coisa mais importante. O que era mais importante era a presença dele ali. E eu fico pensando, com aquelas pessoas na presença de Jesus na mesa, o que será que Jesus estava fazendo? Eu fico pensando que Jesus não estava dando um sermão eloquente. Mas sabe o que eu fico pensando? Que o amor dele, o olhar, o carinho, o sorriso... era tamanho que constrangia aqueles que estavam à mesa com ele. Eu acho que os outros estão olhando e pensando assim, cara, esse cara, como é que pode? Ele é um cara como ele tinha tudo para apontar o dedo na nossa cara. Ele tinha tudo para agora falar um monte para nós. Afinal, a gente sabe da nossa história, a gente sabe da nossa vida, e ele não está fazendo. Se ele está sentado na mesa com a gente, ele está comendo com a gente, ele está celebrando com a gente, ele está olhando para nós com um olhar de amor. Como é que pode? Eu acho que esse amor de Jesus constrangia as pessoas que estavam à sua volta. Os religiosos, se tivessem à mesa com pecadores, eu acho que eles estariam ali, desculpa a palavra, vomitando regras. Mas eu penso que Jesus estava à mesa, comendo e amando aquelas pessoas. Sabe uma coisa que eu acho que atraía os pecadores a Jesus? É que ele não julgava. Ah, pastor, como assim? Sim? Você quer prova disso? Você conhece muito bem a história. A mulher que foi pega em adultério. A gente classifica pecado, né? E pra gente tem pecadinho e pecadão. É verdade ou não é? A mulher que foi pega em adultério, baita pecadão. A mulher dormiu com um cara que não era marido dela. Esse é o pecado dos pecados. Tem que matar mesmo, pastor. E na lei, podia matar. Tanto que os religiosos, o que é que eles fazem? Eles vão lá, pegam a mulher e levam à presença de Jesus. Porque na verdade o que eles queriam era até pegar Jesus. Porque Jesus já vinha dizendo, eu não vim invalidar a lei. E eles vão colocar aquela mulher diante de Jesus para testar Jesus. Vamos ver o que Jesus vai fazer. Ele diz que não vem invalidar a lei, mas a lei diz que pode apedrejar. Então vamos colocar para ver qual vai ser a resposta dele. Eles colocam a mulher diante de Jesus pensando, agora ela está perdida. Mal sabia que tudo na presença de Jesus se resolve. E aí a mulher está na presença ali de Jesus, coitada, envergonhada, e as pessoas à volta, vamos apedrejar. E você sabe a história, Jesus levanta os olhos e diz para todos que estavam ali, quem não tem pecado nenhum, faça favor, pode pegar a primeira pedra e jogar nela. Quem é que não tem pecado? Todos nós pecamos, fomos destituídos, afastados da presença de Deus. Não tem um ser humano que não tenha pecado.
as pedras começaram a cair no chão. Todos foram embora. Jesus julgou essa mulher? Jesus julgou essa mulher? O único que poderia fazer isso, porque ele é o único santo que nunca pecou. Como é que você que é pecador quer julgar alguém que está em pecado, se você também é pecador? Você não pode fazer isso. Jesus podia. Jesus é aquele que não pecou. Ele era o único que poderia olhar para ela e falar assim: você está condenada, porque eu não tenho pecado, você tem. Mas mesmo ele podendo fazer isso, o que é que ele diz para ela? Mulher, alguém te condenou? Não. Então eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Mulher, a notícia que eu tenho para você é a seguinte: independente do que você viveu até aqui, o que o meu encontro causa com você não é acusação. O que o meu encontro causa com você é nova vida. Vai agora e vive aquilo que você nunca viveu antes. Eu estou dando a você um futuro, eu estou dando a você um destino. Eu penso que é por isso que os pecadores amavam estar na presença de Jesus. Ele não julgava. Agora eu fico pensando, se fôssemos aplicar aos dias de hoje esses acontecimentos que a gente lê na Bíblia que aconteceram com Jesus. É Jesus sabendo da vida de Levi e dizendo para Levi: vem, vamos comigo. É a adúltera nos pés de Jesus e ele dizendo: eu não te condeno, vai, não peca mais. Como é que isso se aplicaria nos dias de hoje? Porque o que os fariseus queriam, sabe o que era? Justiça. A gente quer ver sangue, a gente quer ver justiça. E você sabe o que os fariseus de hoje querem? A mesma coisa que eles queriam há 2000 anos atrás. Os fariseus geralmente ficam indignados quando não veem sangue rolando diante de um erro e de um pecado de uma outra pessoa, sendo que ele mesmo é pecador e se esqueceu que um dia o Senhor alcançou a vida dele. Mas quando é na vida do outro, ele quer ver sangue rolando, ele quer que justiça seja feita, ele quer que o pastor faça alguma coisa, ele quer que a gente repreenda, ele quer que a gente vá lá e faça justiça, sendo que eu não posso fazer justiça na vida de ninguém a não ser Deus. Mas e eu fico pensando que talvez isso de alguma forma, as pessoas façam isso porque de alguma forma traz até para nós talvez algum tipo de conforto, porque quando a gente aponta o outro parece que ameniza o nosso. Ah, fulano de tal, pecador, o concílio, a reunião, o que é que vamos fazer com aquele pecador? A minha questão é: o que é que eu vou fazer com você, ô linguarudo? Eu estou mais preocupado com você do que com ele. Porque o do outro é sempre pior. O pecado do outro é horrível, mas e o meu? E o meu pecado? E a minha fofoca? E a minha língua comprida? E deixa eu ser muito sincero com vocês, eu tento, isso é o que eu mais tento. O que eu tento é olhar para Jesus e tentar entender ou imitar o que Jesus fazia. O que Jesus faria aqui? Jesus chamou Levi. Levi era pecador. Jesus falou: vem, vamos andar comigo. Mas o pecador com Jesus? Os religiosos desesperados. Os fariseus olhando aquela cena, Jesus na mesa com os cobradores de impostos, com os pecadores. E os fariseus, o texto nos diz, os fariseus reuniram os discípulos, porque fariseu faz isso, fofoca. Ele acha que o pecado... Veja que o fariseu não teve coragem de falar para Jesus, ele fofocou com os discípulos. Ele: o que o Senhor de vocês aí está... O que ele está fazendo, comendo com esses pecadores? Jesus conhece tudo e respondeu eles, sem eles terem falado com Jesus. Talvez uma das coisas que mais afasta
as pessoas até da igreja é o julgamento dos fariseus. Eu olho para Jesus e não vendo Jesus fazendo isso, eu vejo Jesus acolhendo, eu vejo Jesus abraçando, eu vejo Jesus amando. E é claro que no encontro com Jesus as vidas iam sendo mudadas, transformadas. Mas eu olho para Jesus e vejo Jesus assentado à mesa com pecadores. Os fariseus, aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus responde, Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E as vidas ali sendo transformadas com a presença de Jesus na mesa. Sabe por que um texto como esse me chama a atenção? Porque às vezes eu fico pensando que, até nos tempos que a gente vive, mas não é de hoje, isso foi desde sempre, mas o que me parece muitas vezes é que a gente faz o contrário do que Jesus fazia. A igreja briga com o mundo. A igreja briga com os pecadores. A igreja não gosta dos pecadores. E os pecadores não gostam da igreja também. E a gente faz uma guerra com eles, e eles fazem uma guerra com a gente também, porque ninguém quer perder. E eu nunca vi Jesus fazendo isso. Jesus acolhia as pessoas, Jesus recebia as pessoas, Jesus amava as pessoas, Jesus abraçava as pessoas, era julgado por isso. Os próprios discípulos que andavam com Jesus, quando Jesus está naquela fonte falando com a mulher samaritana, os discípulos de Jesus chegam para ele e falam: você não sabe quem é essa mulher aí não? Os próprios discípulos que andavam com Jesus julgam Jesus por estar fazendo aquilo ali. Você não sabe que ela é uma mulher da vida aí, que você devia se envergonhar em estar falando, recebendo ela ainda mais em público? As pessoas estão vendo o que você está fazendo? Sim, porque no geral era exatamente o que as pessoas iriam fazer, os fariseus iriam fazer, os religiosos iriam fazer, mas Jesus não fazia. Ele chega ali, ele conversa com a mulher, ele ama aquela mulher ali, ele dá esperança àquela mulher ali, e a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Eu vou confessar para vocês, posso? Pode ser sincero? Não, você falou que ninguém falou, então não vou ser. Estou brincando, você é curioso, agora você quer saber, né? Que crente é curioso. Não, talvez essa seja uma das maiores lutas, até para mim como pastor de uma igreja como essa. Porque igreja é lugar de pecador, gente. Igreja é lugar de gente que vem arrebentada da vida e chega aqui e vai ouvir falar de Jesus, e vai ter um encontro com Jesus, vai ter a vida mudada, mas é esse lugar. Só que a questão é que as pessoas que vêm na igreja, muitas vezes elas querem justiça para aquele que pecou, para aquele que falhou. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, querida. Eu não tenho direito de ser o juiz na vida de ninguém. Você quer pecar? Vai pecar, o problema é teu. Aqui a gente prega a palavra. Pecado é pecado, erro é erro. Viver longe de Deus vai te trazer sérias consequências e problemas na tua vida. Agora, se você ouve, e no final das contas dizer: pastor, legal, gostei da palavra, mas eu vou lá e vou ser o maior dos pecadores. O problema é teu. Eu não vou te obrigar a fazer nada. E, até por conta disso, algumas pessoas, e eu já ouvi, que já falaram isso de nós. Algumas pessoas pensam: essa igreja é leviana, essa igreja aí pode tudo. Pode, você faz o que você quiser da tua vida. Eu não sou teu pai, não sou tua mãe, não sou juiz da tua vida. Você faz o que você quiser da tua vida. Pode, essa igreja pode. Agora, a Bíblia nos ensina muitas coisas. Se eu vou obedecer a Bíblia
ou não, aí é com cada um que está aqui. É a tua responsabilidade. A minha responsabilidade é de ensinar a palavra de Deus. Você vai ouvir, e aí cabe a você a responsabilidade de dizer: verdade, eu vou mudar de vida. Agora, se você falar para mim: não quero, não vou mudar de vida, tudo bem. Você vai continuar sendo bem-vindo aqui, você vai continuar sentando na cadeira boa aqui, eu vou continuar sorrindo para você aqui, vou te abraçar aqui, e você sempre vai ser bem-vindo aqui, mesmo se você não quiser mudar de vida. Só que sabe de uma coisa? Quem está perdendo é você. Você está perdendo o que Deus tem para a tua vida, você está perdendo os melhores planos, você está perdendo os melhores sonhos. E essa é a dor. E eu penso que essa era a dor de Jesus ao ver um pecador. Jesus não olhava: pecador, você agora vai ser. Não, eu acho que a dor de Jesus era: não, existe algo melhor para a tua vida. Tanto que quando ele se encontrava, o que é que ele dizia? Vá, não peques mais, vai viver essa nova vida, vai viver esse futuro maravilhoso. Eu tenho um destino para você, eu tenho uma história maravilhosa. Você não precisa mais viver a mesma vida que você viveu até aqui. Você está livre agora. Você era escrava, você era escravo, você está vivendo a vida condenada. Agora você está livre para viver esta vida que eu te entreguei. Vá e viva, não peques mais. E a gente lida com isso o tempo inteiro. Eu acho que Mateus, ele traz para nós uma lição poderosa, maravilhosa, de que estar à mesa com Jesus é o presente mais incrível que uma pessoa pode receber. Ele me mostra que estar à mesa com Jesus, você pode chegar de qualquer jeito. Porque ele era um cobrador de impostos, a turma dele não era das melhores. E ele está no banquete com Jesus, com a turma dele. Com a turma dele, dos pecadores. Ele está me ensinando: ei, com Jesus eu posso estar nessa mesa, com ele. Porque é apenas ele que pode nos aceitar, e não apenas nos aceitar, mas fazer com que a gente não saia da mesma maneira dessa mesa que a gente sentou. Quando as pessoas se encontravam com Jesus, elas eram mudadas e transformadas. Aí é onde exatamente o ponto: mas pastor, a gente vê gente que não é transformada. Sim, mas o evangelho está sendo pregado, a gente ensina, cabe a cada um. Notícia para você: Jesus não vai colocar o dedo na tua cara e te condenar, mas ele te chama à mesa para ter um encontro com ele, e a tua vida nunca mais é a mesma. Talvez a resposta que você tanto busca para tantas coisas, de mudança, de transformação na tua vida, você está tentando encontrar em tantas coisas. Eu acho que é isso que Mateus chegou à conclusão: eu encontrei tudo que eu precisava. O que era o que eu precisava? Jesus. E isso é uma coisa que porque é mais do que religião, é mais do que uma pessoa. Tem muitas pessoas que têm uma religião, mas não se encontraram com Jesus. E sabe o que me chama a atenção? Que, pastor, cuidado com a polêmica. Sabe o que me chama a atenção? É que até na Bíblia você não vai ver dizendo assim: você que é evangélico vai para o céu. Na Bíblia diz, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Deixa eu te dizer, tem evangélico que não vai para o céu, e tem gente que não se denomina evangélico e vai para o céu. Pastor, para de falar essas besteiras. Jesus falou: eu sou evangélico, não estou batendo nos evangélicos não, eu sou evangélico. Mas Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tem gente que tem uma religião, mas não tem Jesus. Tem evangélico que segue a religião, mas não segue Jesus. Sabe a lei, sabe a doutrina, sabe a Torá, sabe os profetas, sabe o Novo Testamento. Só falta conhecer Jesus. Tá bom demais, só faltou Jesus. Então, eu acho que com uma mensagem como essa, talvez a nossa busca principal, maior,
como evangélicos, como cristãos que somos e amamos seguir a Bíblia, mas talvez de voltarmos e olharmos para Jesus. Será que no meio do caminho eu não me perdi na religião? Ou será que eu não me perdi nos costumes? Será que eu não venho semana após semana porque vir à igreja é o que desde sempre a minha avó me ensinou, Gui? E ela me levava e eu ia na igreja e virou um costume tão forte na tua vida que você vem na igreja e Mateus sabia também, Zaqueu também sabia, mas o que faltava era Jesus. De verdade eu oro por uma igreja, não que somos muito religiosos, mas uma igreja que se encontre com Jesus, que tem intimidade com Jesus. Sabe por quê? Porque no final das contas, até se você sabe pouco, quando você tem intimidade com Jesus, Ele te ensina o que você precisa saber. É Ele que molda a nossa vida, é Ele que molda o nosso caráter. Então quando eu ando com Jesus, e é claro que quando eu ando com Jesus, todas estas coisas fazem parte, porque quando eu amo com Jesus, onde é que eu conheço Jesus? Na Bíblia. Então não tem como ser crente e amar Jesus sem ler a Bíblia, sem estudar a Bíblia, sem orar, porque onde é que eu encontro Jesus? Na Bíblia. E aí eu vou conhecendo Jesus e vou lendo a palavra, e vou recebendo, vou tendo discernimento ou revelação de quem Ele é, me aprofundando no meu relacionamento com Ele. E tudo na minha vida é afetado. Eu oro para que uma igreja como essa seja uma igreja com o amor de Jesus, onde nós vamos olhar para as pessoas e não diminuí-las, olhar para as pessoas e não desprezá-las, porque você não é digna quanto eu sou. Olhar para as pessoas e não com o olhar dos fariseus e críticos de que você precisa mudar muita coisa na sua vida, mas com o olhar de Jesus que se assenta à mesa e diz: estou aqui com você, quero caminhar com você, deixa eu te servir se eu puder em alguma coisa. Que Jesus nos ensine a sermos uma igreja como Ele era e como Ele fazia. Que Jesus nos ensine a, antes de qualquer coisa, a buscarmos um relacionamento profundo com Ele. Só Ele pode mudar quem somos, nos dar um futuro, escrever uma nova história nas nossas vidas. Eu acho que Mateus entendeu isso, por isso que ele deixou tudo. A história diz que Mateus foi martirizado ou morto numa fogueira. Alguém que tinha tudo, humanamente falando, se encontrou com Jesus. O tudo que era tudo para ele perdeu tanto sentido que ele entrega sua vida em favor desse amor que o alcançou para agora estender a outras pessoas, de tal maneira que ele vive isso até os seus últimos dias e termina queimado em uma fogueira. O que será que Mateus encontrou? Eu quero encontrar isso que Mateus encontrou, porque isso mudou a vida dele, isso mudou a história dele, isso mudou a descendência dele, isso mudou a história de milhares de pessoas. É isso que Jesus faz quando Ele se encontra com alguém, com um pecador como eu e como você. Que possamos nos encontrar com o único que pode mudar a nossa vida e nos dar um futuro diferente. Amém? Eu oro por isso. Eu poderia agora, nesse momento, fazer um bonito apelo e dizer para você: você que quer Jesus, sai do teu lugar, vem aqui à frente. E aí viria 30, 40, 50 pessoas. Aí a gente ia contar 30, 40, 50. Te postar uma foto bem bonita. Ia falar 50 vidas para Jesus. Tá errado? Não tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Do teu lugar, você pode falar: Jesus, eu ouvi essa palavra e eu entendi que eu quero te conhecer. Talvez não seja tão legal quanto... Mas você sabe por que eu faço esse tipo de coisa? Eu não quero ser polêmico nada disso, mas sabe por que eu faço esse tipo de coisa? Sabe por quê? Eu quero que você ande com as suas próprias pernas. Eu quero que você tenha uma vida, você com Deus. Jesus, Ele não pode ser Jesus na tua vida por conta da tua avó, do teu pai, do teu pastor. Ele tem que ser Jesus na tua vida porque Ele é Jesus na tua vida.
Você não precisa depender do pastor vir aqui, o pastor fazendo uma oração. Para mim é uma alegria. Quando alguém me pede, ora por mim, oro com prazer. É minha vida, eu amo fazer isso. Mas o que eu estou dizendo para você é que você não precisa vir aqui e eu fazer uma oração. Você, Jesus entra na tua vida. Se você fizer, Jesus entra no teu coração. Você pode caminhar com Deus no teu dia a dia. Sabe por quê? Porque eu estou aqui no domingo, mas na tua segunda eu não estou. O pastor está aqui na terça, mas na quarta ele não está com você. E é onde você, com teu pezinho, com a tua perninha, vai caminhar e vai falar com Jesus e vai dizer: Jesus, olha, eu estou aqui nessa quarta-feira, domingo, eu estava lá no culto, o pastor orou por mim, mas hoje eu estou aqui, eu preciso orar aqui, falar com o Senhor. É isso. Na verdade, fazendo estas coisas, o que eu quero é que num lugar como esse, Jesus tenha filhos e filhas maduras, que crescem, que sabem caminhar, que andam com Ele, que façam uma oração sozinho. E é por isso que a gente vem num lugar como esse também, porque a gente pode contar com a oração dos outros. A gente ora junto, um ora pelo outro, o pastor ora pela gente. Sim. Então faça isso. Eu não vou orar por você hoje. E não é porque eu não quero orar por você. Eu quero muito. Mas eu vou te encorajar. Se você precisa fazer essa oração hoje, assim como o Mateus que falou: puxa, entendi, é com Jesus que eu quero andar. Faz essa oração. Pode ser quando você sair daqui, pode ser no teu carro, pode ser no ônibus, pode ser se for embora a pé, de bicicleta, pode ser no chuveiro, pode ser de ponta cabeça, pode ser sentado, pode ser deitado. Que falta de respeito, pastor. Jesus, nosso amigo, Ele quer ser o teu melhor amigo. Faça dele o teu melhor amigo. Convide Ele para entrar no teu coração e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Amém? Jesus, amigo de pecadores, ainda bem. Senão Ele não seria o meu amigo. Senão Ele não seria o teu amigo. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra nessa manhã, Pai. Obrigado porque o Senhor falou conosco. Obrigado por nos tirar da nossa zona de conforto. Obrigado por nos encorajar, Pai. Obrigado por falar conosco. Talvez não o que gostaríamos tanto de ouvir, mas o que precisamos ouvir. Nós não queremos nos tornar religiosos, grandes religiosos, porque a gente quer ser filho, a gente quer conhecer Jesus, a gente quer andar com o Senhor, a gente quer ter o Senhor no nosso coração, a gente quer amadurecer, a gente quer crescer. Sobre uma instituição, não é sobre uma religião. Deus, nos ensina, nos leva para esse lugar de filhos que têm intimidade. Nos leva para esse lugar onde nos aprofundamos no conhecimento de quem o Senhor é. A gente lê a nossa Bíblia não é para ficar de alguma forma sermos grandes teólogos ou mostrar para os outros que sabemos muito da Bíblia. Não. A gente mergulha na Bíblia porque a gente quer te ver, a gente quer te conhecer, a gente quer ouvir o Senhor, a gente quer conhecer o teu coração. É isso que nós queremos, Pai. Nos leva a esse lugar, Deus. Nos leva a esse lugar. Nos tira desse lugar onde nos tornamos religiosos. Nos leva a esse lugar onde fazemos porque amamos o Senhor. Nos leva para esse lugar onde o desejo do nosso coração seja como filhos, estarmos à mesa, porque é tão bom estar à mesa, olhar para você, te ouvir todos os dias, ouvir a tua doce voz. É isso que a gente quer todos os dias, Pai. Nos ensina, Jesus, a sermos como o Senhor, aquele que acolhe, aquele que ama, aquele que abraça, aquele que estende amor, aquele que traz esperança, aquele que dá destino, aquele que dá futuro. Não como o diabo faz, que acusa, que aponta. Não, Deus, livra-nos disso, Pai. Queremos ser como o Senhor, queremos ser como o Senhor, que estende a mão, que dá um futuro, que não condena, mas diz: olha, vai, não peques mais, tem um futuro. Deus tem algo maravilhoso para a tua vida. Nos ensina, Senhor, nos ensina, Senhor, nos ensina, Pai. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Aplauda Jesus aí. Glória a Deus.